E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, pra gente começar mais um módulo, né? Vou me apresentar de novo, sou a professora Débora, professora das unidades N1 e N2, PEN e Pilares, né? Estou com vocês aí semanalmente também nos chats, né, das aulas ao vivo, a gente vem conversando por ali, tirando as dúvidas, e hoje a gente veio ver, né, mais um módulo aí, mais um capítulo da apostila. Então, pega a apostila, acompanha com a gente, vai marcando as partes mais importantes, né, fazendo as observações de vocês, e aí a gente vai passando por isso até chegar lá nos exercícios que vocês vão fazer para tirar as dúvidas com a gente lá no chat, beleza? Então, vamos lá. No capítulo de hoje, a gente vai falar por que existem tantos problemas relacionados, né, ao uso de drogas, tá? Então, vamos lá ver um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente precisa definir o que é droga, né? Drogas são substâncias químicas naturais ou sintéticas, né, capazes de provocar alguma alteração no funcionamento do organismo, principalmente no sistema nervoso central, que coordena as nossas percepções e sensações. Então, você nota que a gente está lá falando de novo do nosso sistema nervoso, tá? Os efeitos dependem do tipo de droga, da quantidade e do funcionamento do organismo que a pessoa consome. Então, existem variações, né, dessas percepções, porque depende muito do tipo da droga, da quantidade da qual é consumida e do funcionamento dela no organismo da pessoa que está consumindo ela, tá? Essas substâncias podem ser classificadas a partir dos efeitos delas, os efeitos que elas causam, então, no sistema nervoso central. Elas podem ser classificadas de 3 tipos: as drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas alucinógenas, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A gente vai ver, então, quais são esses efeitos, como é que ela funciona, quais são as drogas de cada tipo, né? E vamos lá ver um pouquinho disso. Primeiro são as drogas depressoras, né? Essas drogas, elas diminuem a atividade cerebral, causam sensações de tontura, sensações anestésicas, lentidão e sono, tá? Os principais efeitos dela no organismo são maior produção de urina, boca seca e reflexos mais lentos. Exemplos, galerinha, de drogas depressoras: álcool, calmantes e heroína. Vale ressaltar que, apesar do álcool ele ser aceito socialmente, né, então na nossa sociedade, é uma droga que pode causar, assim como todas as outras, dependência, tá? Causa dependência, causa mudanças no comportamento, afeta a vida das pessoas, afeta a relação que essas pessoas têm com outras. Na verdade, todas as drogas que a gente vai falar, elas geram essa dependência, geram, então, essas alterações de comportamento, afeta a vida das pessoas, né? E aí, apesar, então, do álcool ele ser aceito socialmente, existem, né, enfim, algumas regras, né, para esse consumo, né? Por exemplo, a pessoa não pode ingerir, fazer consumo de álcool e dirigir, né? Porque a gente viu que o quê? A gente tem reflexos mais lentos, né? Acaba gerando reflexos mais lentos. E isso pode gerar como consequência acidentes no trânsito, né? Então, é proibido o consumo de álcool e a pessoa fazer a condução de veículos, tá? Então, nós acabamos de falar sobre o grupo das drogas que são depressoras. Então, dentro desse grupo nós encontramos o álcool, os calmantes e a heroína, tá? Vamos para o próximo grupo. As substâncias que são estimulantes, né? As substâncias estimulantes, elas aumentam ou aceleram a atividade cerebral, causando sensações, então, de euforia e poder, né? A pessoa se sente, assim, mais poderosa, inibição do sono, do cansaço temporariamente. Não quer dizer que, né, ela vai ficar para sempre sem sentir cansaço. Porém, depois de todas essas sensações, elas vêm em seguida
de uma depressão e uma tristeza, tá? Efeitos físicos e psíquicos, tá? Que essas substâncias podem provocar são aumento de batimentos cardíacos, pupilas dilatadas, aumento de pressão arterial, sede excessiva, aumento da temperatura corporal, reflexos mais agressivos, tremores, paranoia e suor. Então, são todos esses efeitos aqui que são consequências do uso dessas substâncias estimulantes. Exemplos de substâncias de drogas que são substâncias estimulantes: cocaína, anfetaminas, né, que está presente aí em certos remédios para emagrecer, por exemplo, o crack, a cafeína quando combinada com outras substâncias químicas, a nicotina que está presente então no cigarro, né? E a gente encontra então todas essas substâncias como no grupo das substâncias estimulantes. Vale ressaltar mais uma vez, gente, o uso dessas substâncias estimulantes, assim como outro grupo que nós vimos, ele causa dependência, né, química, afeta a pessoa de várias formas, além dessas que a gente está falando aqui, né, aumento de pressão arterial, isso tudo pode gerar problemas psíquicos, gera alteração, né, na relação que as pessoas têm no seu convívio, no seu cotidiano, tá? Então, a gente está estudando aqui isso tudo para compreender como que elas agem no nosso corpo, tá? O último grupo, que é o grupo das drogas alucinógenas, né? Elas alteram a percepção dessa realidade, fazendo com que o cérebro trabalhe fora do padrão normal. E por isso que ele é chamado de alucinógenos, né? A gente tem essa ideia do que não está, na verdade, na nossa realidade, tá? Assim, a pessoa tem alucinações enxergando até o que não existe, tá? Exemplos de drogas alucinógenas, nós temos a maconha, o LSD e o êxtase, né? Então, dentro desse grupo de drogas alucinógenas, nós encontramos esses três tipos de drogas, né? E eles dão essa ideia de fuga da realidade, né? Ele cria a gente tem percepções que não estão na nossa realidade, tá? A característica comum a todas essas drogas é que elas causam dependência. Exatamente o que eu venho falando com vocês desde o início da aula, tá? Pois elas ativam o sistema de recompensa do cérebro e também o uso de substâncias pode provocar transtornos psicológicos e psiquiátricos, tá? Então, por que eles causam dependência? Eles enviam um sinal para o cérebro, para o nosso sistema de recompensa. É como ele mandasse esse sinal para eles e aí gera essa dependência porque o cérebro vai querer sempre essa recompensa, tá? Então gera essa dependência. Além disso, o uso dessas substâncias, né, ressaltar porque é importante, pode provocar transtornos psicológicos e psiquiátricos, tá? Afetando então a vida pessoal da pessoa, a social, a familiar, enfim, diversos problemas podem acontecer, né, devido a essa dependência a drogas, tá? Quando os efeitos iniciais acabam, então todos aqueles efeitos que a gente vinha falando, o usuário ele sente desconforto, mal-estar, tristeza, uma depressão, tá? A dependência química, ela é sim, galera, considerada uma doença, tá? Então essa dependência química, ela é uma doença, tá? A gente tem trabalhos, né, enfim, para tentar liberar a pessoa dessa dependência, mas a gente tem que evitar, né? A gente não quer que ninguém tenha essa dependência química, né? E aí, quais são os impactos do uso de drogas no organismo e na sociedade? As drogas, elas podem causar inúmeras consequências negativas, elas causam prejuízos para a saúde dos usuários, para a vida pessoal deles. Aliás, né, o consumo de drogas pode até mesmo modificar a personalidade de uma pessoa.
Então é importante a gente ressaltar, né, que ela é uma doença, essa dependência, ela gera prejuízos à saúde desse indivíduo, desse usuário, ela prejudica também a vida social dela, a vida pessoal, tá? Pode modificar a personalidade desse indivíduo, né? E outro efeito das drogas sobre o organismo é a diminuição da capacidade de raciocínio e concentração, causando muita sonolência, tá? Com isso, os reflexos também ficam alterados e também prejudicam as reações de defesa e proteção, né? Então, se eu tenho um sistema ali de reflexo que ele não está tão ativo, ele não está tão ligado, isso pode gerar muitos prejuízos no meu sistema de defesa. Eu não consigo me defender, eu não consigo gerar uma proteção, né, tão eficiente, porque os meus reflexos já não são mais eficientes. Então, as drogas também têm essa consequência, tá? Ao longo do tempo, o uso frequente de drogas pode levar a uma série de consequências. Quais são elas? Vamos lá. Destruição dos neurônios. Lembra dos neurônios que a gente viu lá no sistema nervoso? Que ele é importante para a passagem do impulso nervoso, para poder, então, a gente ter respostas de vários estímulos. Então, esses neurônios, eles podem ser destruídos pela ação das drogas, tá? Desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a psicose, a depressão, a esquizofrenia ou sensações de perseguição, alucinações, tá? Mesmo quando a pessoa não está sob efeito da droga. Então, assim, ela pode não ter feito o consumo dessa droga, mas mesmo assim ela pode ter essas alucinações, essas sensações de perseguição, tá? Ela pode ter também doenças no fígado, estômago e intestino, mau funcionamento dos rins, diminuição da imunidade, né? Ou seja, a gente fica mais vulnerável a ter outras doenças, tá? Como hepatite, por exemplo. Problemas no coração, como infarto e má circulação do sangue. Então, a gente está vendo que os efeitos, né, as consequências da utilização dessas drogas, elas afetam o nosso corpo como um todo, né? Psicologicamente falando, né? Gerando problemas também psiquiátricos, problemas em diversos sistemas, né? A gente viu aí, ó, sistema digestório, sistema urinário, tá? Além de daquelas outras consequências que a gente já veio falando ao longo da aula. Beleza, gente? Não usar drogas é a melhor escolha, né? Ter prazer e sentir bem-estar, galera, são direitos de todas as pessoas. Para termos essas sensações, nós não precisamos recorrer a substâncias químicas, tá? Ou nos colocar em situações de risco. As drogas são substâncias capazes de induzir alterações no organismo que podem levar a problemas de saúde, de convivência e de raciocínio. Então, mais uma vez, eu volto a dizer a vocês, não usar drogas é a melhor escolha, beleza? A gente se encontra, então, na próxima aula, para o próximo módulo. Façam os exercícios, tirem as dúvidas e a gente se encontra. Beijos!